meu Senhor. Vamos meditar hoje num tema, né, em que já foi descrito na tela de entrada do YouTube, que é exatamente o contentamento na vida do apóstolo Paulo. A maioria de vocês sabem que o meu TCC está sendo feito em cima da doutrina do contentamento cristão. E nós vamos olhar para essa doutrina, olhar para a vida do apóstolo Paulo, encontrando nela, na narrativa bíblica, como o apóstolo Paulo ele praticava essa arte, né, que é o contentamento na vida do cristão, em meio a um caos, a uma dificuldade em que eles viveram, em qual também nós nos encontramos nos dias de hoje. Então, peço os irmãos para abrirem, não em outra carta, que não seja Filipenses, carta do apóstolo Paulo, capítulo 4. Vamos comigo lá, a gente lê o texto, somente alguns versículos. Carta do apóstolo Paulo, capítulo 4, versículos de 11 a 13. Filipenses 4, versículos de 11 a 13, diz assim a palavra do Senhor. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o versículo são os versículos que nós separamos hoje para meditar. São versículos que enchem a nossa alma, né? Enchem o nosso espírito, o nosso coração de coragem, de alegria, de fato, de satisfação. Mas muitas vezes, irmãos, e eu já começo aplicando a nossa vida, que esses versículos, nós tratamos ele como algo momentâneo. Parece que às vezes a gente lê versículos como esse como um mantra, como um pé de coelho em que nos dá sorte no momento que nós queremos, mas se não servir a gente já esquece disso e a angústia toma conta do nosso coração. Uma das coisas, e eu digo logo agora, irmãos, que a nossa intenção aqui não é fazer uma exposição dita do texto como é comum a gente fazer, mas nós vamos trabalhar nesse tema hoje do contentamento na vida do apóstolo Paulo. E aí a primeira coisa que nós olhamos para esse texto, e não só para o texto, mas para a vida do apóstolo Paulo, quanto ao contentamento, é que isso é praxe, eu já falei isso várias vezes para os irmãos lá na igreja e para outras pessoas, mas eu tenho que falar isso porque é uma coisa que tem que ser fixada na nossa mente, no nosso coração, que o contentamento na vida do apóstolo Paulo não depende das circunstâncias. É algo acircunstancial. A primeira lição que Paulo nos ensina é que não depende disso. A nossa alegria espiritual, a nossa felicidade não depende dos acontecimentos das nossas vidas. Veja que o contentamento ele pode ocorrer e acontecer em toda e em qualquer circunstância ou situações, inclusive as mais péssimas possíveis. Inclusive até a última consequência, que seria a morte. Ainda assim há contentamento, ainda assim há felicidade. Veja que o apóstolo Paulo ele não trata o contentamento como um estado, né? Como é tratado diante da ciência humana. Como hoje você pode estar contente e amanhã não. Hoje você pode estar feliz, mas na primeira decepção essa felicidade vai embora. O apóstolo Paulo ele trata isso de uma forma diferente. Ele aprende com o próprio Jesus Cristo, com as escrituras, que o contentamento não é um estado, mas é ser contente. É viver contente, é algo que está atrelado à nova criatura. Quando o crente, né, quando o homem pecaminoso ele é regenerado, junto com ele vem a paz de espírito. Por causa da justiça há paz. E a paz traz contentamento em meio à guerra. Veja, Cristo se doou em paz, para nos dar paz. No contexto de guerra, queriam lhe tirar a vida. E ele, como ovelha muda, foi para nos dar paz, felicidade, contentamento. Irmãos, o apóstolo Paulo aprende com Jesus Cristo. E ele não está falando aqui, ele não está escrevendo aqui como um mero teórico, né, ou um filósofo falando acerca da felicidade. Não, de forma alguma.
ele teve diante de circunstâncias extremas. Ele passou sérias privações e provações pessoais. É muito encorajador quando você lê um livro, irmãos, na qual o autor ele não fala do assunto porque ele leu de outra pessoa. Ele não fala do assunto porque ele leu num livro de ciência sobre esse assunto, ou ele aprendeu com outra pessoa. Mas quando o próprio autor ele viveu todas essas situações, ele pode não só escrever com a autoridade de Cristo, mas com a própria experiência. Ele vai dizer, eu sei o que é não ter nada. Ele vai dizer, eu já tenho experiência tanto de fartura como de escassez, como de abundância, como de escassez. Você não está lendo um livro teórico. Quando você lê as Escrituras, irmãos, principalmente esse trecho aqui, quanto a contentamento e felicidade, ele não é uma utopia em que ele diz, o ideal é esse aqui, mas se você chegar aqui tá bom, não. O apóstolo Paulo fala, o ideal é esse, e é esse que o cristão deve viver. É uma verdade nas nossas vidas. Ele pratica exatamente o que ele prega. Paulo ele encontra o contentamento em Cristo. Essa obra doce, íntima, silenciosa, graciosa do Espírito Santo. Ele encontra. E aí, veja, quantas circunstâncias difíceis Paulo passou. E mesmo assim escreve. Primeiro é o contexto disso aqui, né? O contexto da carta. Ele escreve para uma igreja livre, para uma igreja feliz, para uma igreja que pode ir para qualquer lugar. Não há perseguição na igreja de Filipos até então. Mas Paulo escreve de um cárcere privado. Mesmo sendo preso em casa, ele está preso. Ele está privado de ir e vir. E ele escreve para uma igreja livre, dizendo, aprendam a ser felizes. Aprendam a ser contentes. Primeira coisa que Paulo enfrenta e que talvez seja uma realidade na sua vida, né, a vocês que escutam, talvez seja o problema financeiro. Paulo ele sofreu vários problemas financeiros, né? Por exemplo, no próprio capítulo que nós lemos aqui, no capítulo 4, versículo 11, ele recorda da parte que ele passou fome, da pobreza, né? E muito pior do que a gente já enfrentou. Talvez você não saiba o que é fome, eu não sei, graças a Deus, até hoje, o que é passar fome, mas muitas pessoas sabem. Paulo ele vai dizer, eu sei o que é isso. Eu enfrentei problemas em que eu não tinha nem dinheiro para comprar comida para me comer, coisa básica. No próprio livro de 2 Coríntios, capítulo 6, ele vai descrever uma vida, ele vai dizer assim, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tenho, mas possuo tudo. Veja, é uma coisa paradoxal, né? Uma coisa que parece ser contraditória quando nós olhamos e lemos o texto, quando olhamos para a vida do apóstolo Paulo, como é que ele não tinha tudo e tinha tudo. Então a primeira coisa que nós vemos quando enxergamos a vida do apóstolo Paulo é exatamente o problema financeiro que ele enfrenta e por isso, como consequências, esses problemas básicos para sobreviver. Ele não tinha nem dinheiro para se alimentar muitas vezes, né? O que a gente estava dizendo. Ele sabe o que é viver na escassez, sem nenhum básico para se alimentar. Eles não têm Instagram, né? Não, até tem. Só um minutinho, irmãos. A gente voltar de vez. Está entrou, falta Davi, né?
Pode continuar? Então vamos lá. Então o primeiro problema que o apóstolo Paulo ele enfrentava, que poderia causar descontentamento em sua vida, tirar a alegria do Senhor, ou tentar roubar a alegria que ele tinha no Senhor, era o problema financeiro. Ele vivia, isso era uma realidade após Cristo ter encontrado o apóstolo Paulo, ter achado o apóstolo Paulo e ter resgatado ele das trevas para a luz. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo, que ele perde o que era bom na época, era a sua fama, o seu poder, né? Ele era um homem letrado, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, o grande mestre da época, e quando Jesus vai ao seu encontro, na qual ele cai, na estrada de Damasco, ali o apóstolo Paulo pede tudo aquilo que ele era bem quisto pela sociedade e por todos, e de perseguidor ele passa a ser perseguido. E o primeiro problema que ele teve era o problema financeiro. Por isso que ele vai olhar aqui, ele vai escrever à igreja de Filipos e vai dizer: eu sei o que é isso, eu sei o que é estar humilhado, eu sei o que é ter tudo e de um dia para o outro não ter nada. Eu tenho experiência tanto na fartura quanto na fome. Lá em 2 Coríntios, ainda capítulo 11, ele vai dizer assim, versículo 27, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. O apóstolo Paulo passou por situações extremas em que o ser humano poderia passar, mas mesmo assim, ele era feliz e contente no Senhor. O apóstolo Paulo chegou perto da morte, mas mesmo assim ele era contente e feliz no Senhor. Outra coisa, irmãos, que poderia tentar roubar a felicidade do apóstolo Paulo, tentar roubar o contentamento que ele tinha em Cristo, é exatamente as doenças físicas e ferimentos que ele tinha. O problema físico no corpo do apóstolo Paulo, né, não foram barreiras para que ele experimentasse o contentamento. Pelo contrário, aquilo fazia experimentar o contentamento, a felicidade, exatamente porque ele estava passando por essas dificuldades. O apóstolo Paulo olhava para a oportunidade que para muitos seria destruidora, que seria uma oportunidade triste de passar por problemas em sua vida, de passar por questões difíceis, de doenças físicas e ferimentos, e ele olhava nestas coisas a oportunidade de agradecer a Deus e glorificar a Deus pela sua vida, porque Deus o sustentava. Em Gálatas capítulo 4, versículo 13 e 14, ele cita uma doença grave, né? Ninguém sabe de fato qual era essa doença, talvez alguns dizem que era malária, e que afastou ele do trabalho, interrompeu os planos que ele tinha ministerial. E aí também, em 2 Coríntios, nós vemos Paulo ele sendo chicoteado 5 vezes, né? Levando a vara também por 3 vezes. Também vemos que uma das oportunidades, das ocasiões, os inimigos do apóstolo, os inimigos de Cristo, apedrejaram o apóstolo Paulo de tal modo, tão severo, que muitos presumiram que o apóstolo Paulo tinha morrido no tal apedrejamento. A gente vai ver essa narrativa lá em Atos capítulo 14, né? Ele também teve os seus acidentes, né? Sofreu naufrágio. Veja, irmãos, foram doenças que afetou o apóstolo Paulo. Foram pedradas. Ele passou pela linha da vida e da morte várias vezes. Foi náufrago. Mas a gente não vê o apóstolo Paulo murmurando ao Senhor por causa dessas coisas. Pelo contrário, ele agradecia a Deus. Lembra quando ele foi preso e louvava ao Senhor dentro da prisão? Veja, irmãos, que a sabedoria que o apóstolo Paulo tinha dada pelo Espírito, né? Pelo Espírito Santo, quando o Senhor converte o coração dele, é incrível. É algo que seria incapaz de qualquer ser humano ter ou praticar essas coisas. Um ser humano sem Cristo, ele não consegue. E veja, a gente que tem Cristo no coração, muitas vezes é difícil praticar tais coisas. O apóstolo Paulo vai dizer, isso não é uma utopia, vocês podem chegar lá, vocês devem chegar lá. Igreja de Filipos, sejam felizes, porque eu sou feliz, eu já passei por todas essas coisas e sou feliz em Cristo. No final do versículo ele vai dar o segredo, né? Ele vai dar o segredo da felicidade dele, mas até chegando lá, até a gente chegar lá, vamos falar das mazelas, né, até então. É interessante porque o apóstolo Paulo ele tem tantas responsabilidades no ministério.
no seu trabalho, mas as doenças. Se você olha para a vida de Calvino, homem que perdeu a sua esposa cedo, que teve a sua esposa doente, que era doente, homens que foram debilitados por toda uma vida, mas não reclamavam ao Senhor, não murmuravam ao Senhor, não porque eles eram bons em si mesmos, não porque eles tinham força em si mesmos, não porque eles se seguravam, não de forma alguma, mas porque Cristo os sustentava. Cristo era o que trazia o ser feliz. As situações, irmãos, que nós passamos de felicidade, que a vida nos proporciona muitas vezes, que o próprio Cristo nos proporciona momentos de prazer, isso nos traz um estado de felicidade, né? Tira um sorriso do nosso rosto. Mas o ser feliz é dado quando se feita nova criatura em Cristo Jesus. E esse ser não pode ser roubado. Esse ser não está atrelado às coisas, nem às circunstâncias. Esse ser feliz não está atrelado a quanto você ganha no final do mês. Se você consegue comprar tudo aquilo que você queria comprar com o seu dinheiro no final do mês, não está atrelado a essas coisas. Também não está atrelado à sua saúde, à saúde do seu corpo. Se você está doente hoje, se você não está, se você passou por algum tipo de cirurgia, se você está perto da morte, se você está com vida, se você tem algum parente que está próximo da morte, que você ama. Veja, a felicidade ela não está atrelada a essas coisas. Ela não caminha junto com essas coisas. A felicidade caminha sozinho. O contentamento ele caminha só com Cristo. Por isso que não se olha nem para a direita nem para a esquerda. Irmãos, não há contentamento maior do que um homem que foi regenerado, pregar a vida para os mortos, né? Eu estava nessa situação e Cristo me salvou. Paulo falava isso, Paulo pregava isso. Eu não vivo mais eu, mas Cristo agora vive em mim. Já não sou eu mais, mas é Cristo. Ele é tudo em todos e isso é suficiente. Paulo também, ele não só passou por momentos difíceis quanto a quase morrer ou as doenças, nem só por problemas financeiros onde ele quase não comia ou só comia o suficiente para sobreviver cada dia. Paulo também, e certos autores vão dizer que Paulo teve um celibato talvez indesejado, né? Ele foi forçado a isso pelo contexto que ele vivia. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai aconselhar que se você não é casado, que você não se case. Mas é naquele contexto por causa da perseguição que envolvia contra os crentes no Senhor naquele tempo. E o apóstolo Paulo vai dizer, se você eu aconselho que você não case. Só, a não ser que você for pecar, que você case. Mas eu aconselho que você não case. Por quê? Por causa do contexto de perseguição. Para cada um salvar a própria vida, no sentido de se sair da perseguição, se manter vivo. Paulo ele não pôde nem sequer, e aí os historiadores se dividem aqui, mas a maioria vai dizer que ele não foi casado. Ele não pôde nem sequer ter uma esposa que auxiliasse, que estivesse com ele nos momentos difíceis, que estivesse sendo o suporte para ele ali, quando ele estivesse em qualquer lugar, pelos momentos difíceis que ele esteja passando. Ele não tinha uma esposa, ele sofreu todas as dores sozinho, né? Paulo ele aprende o contentamento, né? Ele não tem onde reclinar a cabeça. Por isso que ele diz, né? Tua graça me basta. Veja, Deus ele deixa Paulo se deliciar, mesmo a escassez, a doenças, a problemas financeiros. Deus ele deixa Paulo se deliciar dentro dessas coisas. É como se tudo ao redor do apóstolo Paulo fosse coisas horríveis, né? Como se ele estivesse arrodeado de masmorra, de prisão, de coisas horríveis, horripilantes, melhor dizendo. E aí Deus dá do fruto do contentamento para ele comer
rodeado dessas coisas. Outra coisa que assombrava o apóstolo Paulo e que assombra as nossas vidas até os dias de hoje são as memórias do passado. Aquilo que passou, né? Paulo também ele encontra contentamento apesar daquilo que ele fez. Como eu disse, né? Paulo ele é detestável o passado do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo passou de perseguidor a perseguido. Veja, de matar cristão a chegar a ser morto por causa do nome de Cristo. Paulo era conhecido como um homem blasfemo, perseguidor e um homem violento. Paulo ele pede uma carta liberando para ele encarcerar cristão e matar cristão. Mas como é que ele encontra contentamento quando ele lembra do passado, quando ele olha no passado? E aqui algumas pessoas vão dizer assim, veja, você deve encontrar contentamento esquecendo dessas coisas. Apague essas coisas da sua vida, né? Tem gente que prega isso e vai dizer, ó, você deve apagar isso, você não deve lembrar disso. Não, irmão, não é isso que as Escrituras nos ensinam. Não é esquecendo, esquecer é amnésia. E eu não quero que ninguém tenha amnésia. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, e aí eu vou lembrar isso aos irmãos, é pela graça de Deus, tá? É a graça de Deus que faz ele enxergar essas coisas. O apóstolo Paulo, ele não olha para o passado como, não lembra do passado como algo esquecido, como algo apagado, mas ele olha para o passado para glorificar a Deus no presente. Paulo ele nunca esqueceu dos seus pecados passados, ao invés disso ele vai reinterpretar esses pecados. Ele os via como uma constante lembrança da graça de Deus, perdoadora e misericordiosa de Deus. Pela graça de Deus, o passado de Paulo se torna uma oportunidade para Paulo louvar a Deus, testemunhar muitas vezes a paciência de Deus, a misericórdia com os pecadores, tornando-se a própria, muitas vezes, mensagem que as pessoas vão ler, até ouvir a mensagem do Evangelho. Para Paulo, as coisas que ele passou, as memórias dos pecados passados, tornam-se oportunidades atuais para aprender a lidar com elas, de maneira que Deus seja glorificado. Nós não esquecemos o passado, irmãos, aquilo que nós fizemos. O passado serve para a gente glorificar a Deus no presente. Diferente do que a psicologia ensina, né? Que tenta trazer algo no passado para você se perdoar, alguma coisa parecida com isso. Deus não nos ensina assim. O apóstolo Paulo não ensina assim. O que passou, aquilo que passou, que você viveu no passado, serve exatamente para você glorificar a Deus no presente. O passado é como uma cicatriz que vai estar sempre no seu corpo, que quando você olhar, você vai lembrar do que aconteceu, mas ela já não mais lhe dá dor. Ela já não incomoda você. Eu falo isso, irmãos, porque tem muitas pessoas que, e pasmem, isso é muito verdade, que não conseguem nem orar ao Senhor, nem glorificar a Deus nas suas palavras, nos seus atos, porque se acham indignos pelo passado que elas tinham. Tem pessoas que vivem disso, que vivem assim. Lembrando das memórias, eu não sou digna, a minha oração não vai passar do teto, o Senhor não olha para mim, eu não sou digno do Senhor. Irmãos, eu estou aqui para lembrar que há um Deus que é misericordioso, cheio de misericórdia. Se você se arrepender dos seus pecados, se tudo que aconteceu para trás, se tudo que aconteceu lá atrás tiver um arrependimento sincero do seu coração, em oração ao Senhor, por meio de Jesus Cristo, crendo que Ele é suficiente para salvar a sua vida e perdoar os seus pecados, o seu passado é motivo de glorificação a Deus pela sua atual situação de nova criatura. Não queira ser mais misericordioso do que Deus, ou melhor dizendo, mais justo do que Deus, no qual Deus já perdoou o seu passado e você não. Mas outro problema que o apóstolo Paulo ele enfrentava, irmãos, era um problema também vocacional, que eu digo vocacional na questão do seu trabalho, né? As lutas que impediram Paulo de estar contente.
Ele carregava esse fardo pastoral de igreja. Ele era ele trazia o sentido da palavra apóstolo dentro do seu coração, como aquele que desbravava, aquele que entrava em terrenos que eram obscuros, que não tinham o evangelho. Ele ia lá e sozinho muitas vezes entrava e pregava o evangelho, né? E muitas coisas pareciam que iam enfraquecer a fé, a felicidade do apóstolo Paulo. Muitas vezes, irmãos, nós pregamos o evangelho, falamos de Cristo para as pessoas e nada acontece, né? A ponto de até duvidar, né, do poder de Cristo, do poder da palavra do Senhor. E aí a gente entra num problema vocacional, para que tem alguma coisa errada, porque o Espírito não fala ao coração dessa pessoa. Isso nos traz tristeza, isso tenta roubar o nosso contentamento, a nossa felicidade. O apóstolo Paulo, ele abria a igreja, ele desbravava lá campos e pregava para as pessoas sem nenhuma estrutura, sem nada que o apoiasse, somente ele, Cristo, ele ia lá para fazer isso. O apóstolo Paulo uma vez tentou sair, né? Eu prego, isso lá no livro de Atos, eu prego, as pessoas não se convertem. E o Espírito fala ao apóstolo Paulo, fica mais 2 anos, que tem muita gente eleita aí nesse meio. E o apóstolo Paulo fica mais 2 anos contente lá para pregar esse evangelho. E aí, trazendo num contexto, né, para nossas vidas também, não só dentro da igreja, mas na nossa vocação como trabalho. Talvez você esteja trabalhando num local onde muitas pessoas tentam roubar-lhe a felicidade, porque talvez você merecia ganhar mais e o seu salário não está pareia, né, com o que você faz, com o que você trabalha. Talvez tem pessoas no seu trabalho que tentam lhe roubar a felicidade e a paz o tempo todo. Talvez seja o seu chefe, o dono da empresa. Talvez se você for dono da empresa, os seus funcionários. Mas, irmãos, lembrem-se que o nosso contentamento, a nossa paz de espírito está no Senhor. A insatisfação é um pecado atrelado à serpente todo o tempo, irmãos. Ele estava insatisfeito com Deus, insatisfeito com o que Deus tinha ordenado. Por isso ele tenta ser Deus. Nós estamos insatisfeitos com o que Deus nos ordena, por isso que nós tentamos ser deuses. Adão e Eva tentaram ser Deus. Nós tentamos ser deuses ao todo tempo. Deus do nosso próprio coração, dos nossos próprios intentos. Nós temos os nossos desejos. Esquecemos das vontades de Deus para nossas vidas. Por isso, irmãos, quando os nossos desejos não são equivalentes com a vontade de Deus, há insatisfação e descontentamento. O que é que está errado? Será que é a vontade de Deus ou os nossos desejos? Mas outra coisa, irmãos, que nós vemos na vida do apóstolo Paulo, né? Algumas vezes o apóstolo Paulo queria ir para um lugar, mas disse não era a vontade de Deus e ele não ia. Nem por isso ele murmurava, ele ficava em paz e feliz. Outra coisa que podia querer roubar a felicidade do apóstolo Paulo era oposição e perseguição por parte dos descrentes, né? A perseguição que ele vivia. Paulo, ele enfrentou violenta oposição a todo tempo. Se você acha que você possui algum inimigo, né, que tenta lhe derrubar a todo tempo, que humanamente falando, né, imagine o que Paulo enfrentou. Que jogava em um time contrário a Deus e agora passa a ser do outro time. Ainda assim, Paulo experimenta contentamento em Deus. O seu refúgio está no Senhor. O protetor do apóstolo Paulo, das nossas vidas, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o grande provedor das suas vidas. Atos capítulo 16, versículo 25, irmão. Depois leiam em casa. Paulo, depois de ter severamente sido espancado na prisão, ele ora e canta hinos a Deus. Diz a palavra do Senhor. Veja que em tudo que o apóstolo Paulo passou, que a gente não quer para nós mesmos,
A gente não quer passar por nada disso. Mas o sofrimento que o apóstolo Paulo passou tornou-se para si mesmo uma credencial do seu apostolado. Veja, nenhuma das grandes privações que ele passou tiraram de Paulo a sua alegria, paz e confiança. Como as leituras das suas epístolas confirmam, né? Irmãos, o apóstolo Paulo olhava para as circunstâncias difíceis, para as suas perseguições, quanto aos descrentes, e ele glorificava a Deus. Ele usava isso em favor do evangelho, não porque ele é bom. Ele vai dizer isso em Romanos, não porque eu faço o que eu quero fazer, mas é a graça de Deus que faz em mim, é a misericórdia de Deus. Outra perseguição também, irmãos, que o apóstolo passava é dos próprios crentes. E talvez seja mais difícil de ser tratada, né? Aqueles que eram para ser irmãos na fé, aqueles que eram para ser suporte na caminhada, aqueles que eram para andar junto, para caminhar junto, eles perseguiam mais do que os descrentes. E essa com certeza é a mais dolorosa, irmãos. Porque você espera isso de todo mundo, menos dos seus irmãos. Paulo ele foi mal entendido, ele foi rejeitado, ele foi abandonado pelos seus, né? Ele foi rejeitado, né, com R maiúsculo. Filipenses 4, Paulo recorda uma época em que todas as igrejas, com exceção de uma, o esqueceram. Ele vai dizer, vocês esqueceram de mim. Ele lamenta lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que todos os da Ásia o abandonaram. Capítulo 4, versículo 10, ele vai dizer sobre Demas, né? Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Atos capítulo 15, versículo 38, né? Falando de João Marcos, o discípulo, né? Marcos. Ele registra, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha. Veja, mais um que deixa o apóstolo Paulo sozinho. Veja, irmãos, era motivo para loucura, né? Eu estou aqui por Cristo. Na minha mente já vem uma criatividade de murmurações quanto para o Senhor. Senhor, eu estou aqui por Ti, eu estou pregando o Teu Evangelho, estou fazendo aquilo que o Senhor ordena, mas mesmo assim o Senhor tem me deixado sozinho, as pessoas não me ajudam, eu não tenho apoio, a maior parte do tempo eu prego o Evangelho sozinho, eu faço tudo, muitas vezes eu não tenho dinheiro, eu tenho que fazer tendas para ganhar dinheiro, eu tenho que pregar na sinagoga, Senhor, me acude aqui, né? O apóstolo Paulo ele não faz isso. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17 vai dizer que o apóstolo Paulo ele diz assim, mas o Senhor, diante do contexto das pessoas o deixarem sozinho, de abandonarem, ele vai dizer, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de força. Veja que não, ele nunca atrela a sua própria disposição para continuar feliz e seguindo o caminho de Cristo. Ele vai dizer, o Senhor é a minha força. Ele me revestiu, Ele me assistiu. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 6, ele vai dizer, ele dá uma declaração, né? Ele diz assim, versículos 11 a 13, para vós outros, ó Coríntios, em 2 Coríntios, né? Abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filho, dilatai-vos também em vós. Veja, Paulo ele é angustiado, né? Mas o próprio Cristo, né, irmãos? Ele vai dizer, se você me seguir, você não vai ter onde reclinar a cabeça. Porque é um privilégio, veja. Se você sofre perseguição até dos crentes, e eu falo perseguição no sentido de abandono, de você se sentir abandonado, de você não se sentir acolhido, que eu vejo que isso é um grande motivo hoje dos crentes de trocarem de igreja, de largarem a igreja,
dos desigrejados, né? Que dizem, não vou para a igreja porque eu chego lá e eu vejo as pessoas fazendo isso de errado. Eu chego lá, ninguém me dá uma boa noite, ninguém me dá uma paz do Senhor. Eu chego lá, o povo não me vê nem entrando nem saindo. Eu vou fazer o que lá, né? Se você está passando por isso, por esses problemas de até os irmãos da fé lhe terem abandonado nesse sentido, você está sendo experimentado nos mesmos sofrimentos que Jesus Cristo, o Senhor, enfrentou. Ele veio para os seus e os seus não o reconheceu. Na véspera da sua crucificação, Jesus alertou os seus amigos mais próximos, né? Eis que vem a hora, e já chegou, já é chegada, em que vocês vão ser dispersos, cada um para sua casa, e vão me deixar só. Contudo, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Cristo ensina o fundamento do contentamento. Vocês não estão só. Quando vocês entrarem na igreja, ninguém dá a paz do Senhor, ninguém dá uma boa noite. Quando vocês entrarem na igreja, vê um pecado aqui e acolá. Quando vocês entrarem na igreja, ficar insatisfeito com um pastor, com qualquer outra pessoa dentro da igreja. O Senhor está dizendo às nossas vidas, Cristo está dizendo às nossas vidas, não se preocupem porque vocês não estão só, sabe por quê? Porque o Pai está com vocês, sigam firmes na caminhada, continuem louvando a Deus, vão ao encontro com o Senhor todo domingo na casa do Senhor, louvar a Deus, orem por essas pessoas, se sacrifiquem por essas pessoas, ensinem essas pessoas com o seu testemunho. Porque você está tendo o privilégio de passar por aquilo que Jesus Cristo passou. Pedro diz os historiadores que quando foi morto ia ser crucificado também. Pedro vai dizer, eu não sou digno de ser crucificado como Cristo. Invertam a cruz, me crucifiquem de cabeça para baixo. Vocês têm um privilégio de passar aquilo que Cristo passou por vocês, veja, irmãos. Como é que nós podemos enxergar nessas situações difíceis coisa boa? Assim como Cristo enxergou. Assim como o apóstolo Paulo enxergou. Como é que uma pessoa que é abandonada por todas as pessoas, por todos os seus amigos, diz, eu não estou sozinho? A resposta é, o Pai está comigo. Jesus, ele é rejeitado desde o começo da sua vida. Desde o começo ele é perseguido. Querem-lhe a cabeça. O rei dos judeus é perseguido o tempo todo. Ele é dado à morte. Mas ele veio, eu vim para fazer a vontade do Pai. Eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Seja feita a tua vontade e não a minha. A todo tempo Jesus ele ensina contentamento. Na sua vida, nas suas palavras e na sua obra. Ele veio fazer a vontade do Pai. Ele está contente nisso. Nas suas palavras ele vai dizer, não andeis ansiosos por coisa alguma. Veja, eu cuido dos lírios do campo, das aves do céu. Imagine vocês, coroa da criação. Nas suas palavras, Jesus ensinava contentamento. E na sua obra, Jesus ensina contentamento. Ele se doa. Ele se entrega. Eu me entrego contente. Eu intercedo, Jesus. Eu intercedo por esses que querem me matar. Senhor, eles não sabem o que fazem. Os perdoa. Eu ressuscito, Jesus, né? Ele ressuscita e a primeira palavra que ele diz após a ressurreição, quando se encontra no primeiro dia da semana, o domingo do Senhor, aos homens, ele vai dizer assim, a paz seja convosco. Veja, irmãos, Cristo nos ensina com a sua vida, com a sua palavra, com as suas palavras e com a sua obra, como ser contente. O apóstolo Paulo, ele aprende exatamente isso. Irmão, se algum amigo, irmão em Cristo tem machucado você profundamente, se você já se sentiu rejeitado ou experimentou algum tipo de abandono, se isso aconteceu, aprenda o contentamento de Paulo, aprenda o contentamento do próprio Senhor Jesus Cristo, peça a Deus para lhe auxiliar, para que você se agarre na graça de Deus, para que você descanse nas promessas do Senhor, mesmo diante de maus tratos. E quando os maus tratos acontecerem, quando as privações acontecerem, quando as tribulações vierem à sua vida, quando as doenças, vocês forem afetados de doença, você ou alguém que você ama muito, quando a escassez bater à sua porta, lembre-se,
é um motivo de glorificar a Deus pela sua vida. E aí, irmãos, para a gente encerrar, o contentamento, ele vem de Deus e ponto final. Como tudo que é bom vem de Deus. Todas essas formas que o apóstolo Paulo passou de sofrimento, e dentre outras também que não foram mencionadas, né? Colocam a seguinte questão para nós cristãos, né? Pode alguém realmente experimentar contentamento em meio a obstáculos e às circunstâncias que nós vivemos? Paulo responde com um expressivo e sonoro sim. Mas como Paulo consegue, né, o contentamento? De onde ou de quem ele veio? A resposta é simples, mas ao mesmo tempo é profunda. O contentamento, ele não vem das circunstâncias. O contentamento não é um estado para ser adquirido e perdido, mas o contentamento vem do ser de Deus e é transmitido a nós quando o Espírito habita no nosso coração. Isso flui do Pai Celestial para os nossos corações. Por isso que, aí eu termino aqui, voltando para o nosso texto, no capítulo 4, no versículo 13, ele depois de ele tratar de alegria, né, no livro de Filipenses, e dizer por todas as circunstâncias que ele passou, resumidamente aqui, humilhação, que ele não foi honrado, que ele passou por experiências de fartura, mas também de fome, de abundância, mas também de escassez. Ele vai dizer no versículo 13, ele encerra, e ele vai trazer o segredo do contentamento. Ele vai dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. Veja, irmãos, muita gente usa esse versículo para dizer, para conquistar alguma coisa, mas é exatamente o contrário, né? As pessoas vão, quando eu vejo muito isso em adesivo de carro, esse versículo é: tudo posso naquele que me fortalece. Aí a pessoa vai lá e passa no vestibular, e tudo posso naquele que me fortalece. Deus é fiel. A pessoa vai e compra o carro que queria, tudo posso naquele que me fortalece. A pessoa consegue aquilo que por anos ele tentou, tudo posso, né? Mas o versículo ele vai exatamente contrário a isso. Ele vai dizer: veja, é tendo ou não tendo, é sendo honrado ou sendo humilhado, é tendo abundância ou escassez, independente dessas coisas. Veja, não importa em qual momento você esteja passando, mas tudo posso naquele que me fortalece. Isso é encontrado, irmãos, na vida de vários homens, através das Escrituras, né, na narrativa bíblica. Não porque eles eram bons, não porque eles conseguiam em si mesmos, mas é porque a graça de Deus o fortalecia. Ele tudo pode naquele que o fortalece. Tudo posso. Isso é viver contente, irmãos. Paulo ele vai repetir, em outras palavras, isso em várias epístolas dele, né? A gente vai ver isso em 1 Timóteo, ele vai dizer: sou grato para com aquele que me fortalece. Ele recorda uma época da aprovação dele lá em 2 Timóteo também, capítulo 4. Mas o Senhor me assistiu, me revestiu de força. Veja, Paulo ele aprende a depender da graça de Deus, da presença poderosa de Deus em toda e qualquer circunstância. Irmãos, é muito fácil, né, dizer tudo posso naquele que me fortalece, quando Deus agrada os nossos desejos, os nossos prazeres, quando Deus nos satisfaz. Mas é muito mais difícil, como o apóstolo Paulo falar aqui, tudo posso naquele que me fortalece, num contexto de prisão, cárcere, de privação. Irmãos, lembrem sempre, né? Acho que os irmãos já estão fartos de ouvir sobre contentamento. Que vai não vai, todo mês eu falo, eu prego um sermão que tem a ver com contentamento. E os irmãos, é bíblico, graças a Deus, né? Mas os irmãos lembrem que é na sua fraqueza que o Senhor lhe torna forte. É na sua fraqueza que você glorifica a Deus. Não é quando as coisas estão a favor, mas é quando as coisas estão contra, que nós louvamos a Deus e glorificamos a Deus e dizemos com todas as forças: tudo posso naquele que me fortalece.
Temos duas famílias, né, que tiveram contato com o Covid, né? Por isso nós estamos fazendo esses 2 domingos assim. Irmãos, lembrem que é motivo de glorificar a Deus. Glorifiquem a Deus. Glorifique, irmão Domingos, Davi, Gabriel, a Deus pela sua mãe. Agradeça a Deus porque você tem visto o cuidado de Deus para com a vida dela. Com Covid, mas o Senhor tem cuidado, o Senhor não tem deixado que nada faltasse. Há medicação, há médicos, há pessoa preocupada, há oração envolvida, né? A Jadson, a Ruth também, que passaram esses momentos difíceis e talvez eles se achassem sozinhos ali, só os dois morando, mas veja, há uma igreja por trás orando por vocês. Há toda uma estrutura que foi montada porque o Senhor, veja, o Senhor lhe fortalece. É motivo de glorificar a Deus, irmãos, as nossas difíceis circunstâncias. Não só isso, mas quanto ao desemprego, quanto ao casamento, muitas vezes, quanto ao nosso trabalho, a nossa escola, a faculdade, seja lá o que for. Lembre-se que nós podemos tudo no Senhor, pois Ele nos fortalece. Inclusive, nos contextos mais difíceis da nossa vida. Então, que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus supra as nossas necessidades, mas que independente das circunstâncias, possamos ser gratos de coração, que possamos louvar a Deus de coração, no nosso íntimo, com verdade, sabe? Que na dificuldade, onde a gente se acha muitas vezes sem opção, lembre-se que há uma opção que é a melhor de todas, que é a única opção, é nos dobrar diante do Senhor e entregar ao Senhor todo o nosso ser, toda a nossa família, o emprego, tudo aquilo que seria usado para roubar a nossa felicidade. Nós devemos viver contente como o apóstolo Paulo, como ele aprendeu com o próprio Jesus Cristo, porque o Senhor cuida de nós. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos agradecer a Deus em oração. Senhor nosso Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra, que muitas vezes, ó Deus, nós a esquecemos dela e deixamos que as situações das nossas vidas roubem do nosso coração a alegria e a felicidade, ou tentem roubar e nos colocar em um contexto de desespero e não saber muitas vezes como agir e o que fazer, porque buscamos uma solução no nosso próprio braço, na nossa própria força ou sabedoria. Ó Deus, mas não nos faz esquecer, pelo contrário, nos lembra sempre, Deus, que independente das circunstâncias, nós podemos viver em paz, feliz, mesmo nesse mundo corrupto e nessa sociedade que tem uma cultura de infelicidade e insatisfação o tempo todo. Possamos mostrar a alegria que é estar no Senhor. Que com as nossas vidas, com o nosso falar, com o nosso jeito doce de falar, com a nossa vida em paz, possamos demonstrar, pregando o Evangelho, que há uma felicidade que Cristo nos oferece, há uma paz que Cristo nos oferece, que ninguém consegue entender. Mas o Senhor derrama sobre nosso coração e nossa mente. E nada e nem ninguém pode roubar isso de nós. Possamos descansar na graça de Deus e nos lembrar que nós podemos tudo porque o Senhor nos fortalece, inclusive nas adversidades. Então, te agradecemos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.